Várias espécies de animais já foram extintas, por diversos motivos. Porém, com o avanço tecnológico nas áreas da genética e da clonagem, cientistas acreditam ser possível trazer algumas dessas espécies de volta à vida. Então, nesse vídeo, vamos conhecer os animais extintos que os cientistas estão tentando trazer de volta. Tigre-dente de sabre. O tigre-dente de sabre, famoso por suas presas proeminentes, era um predador ápice em seu habitat. Possuindo um corpo robusto e ágil, adaptava-se a uma variedade de ambientes, desde florestas densas a planícies abertas. Para trazer essa espécie de volta, cientistas estão explorando o uso de DNA preservado em fósseis, planejando inserir sequências genéticas específicas em óvulos de grandes felinos contemporâneos, como leões ou tigres, para desenvolver embriões com características do tigre-dente de sabre. Rinoceronte lanoso. O rinoceronte lanoso era adaptado para o frio extremo, com uma camada espessa de pelos e um corpo maciço que lhe permitia sobreviver em climas glaciais. Utilizando amostras de tecido encontradas congeladas no permafrost, cientistas buscam extrair DNA para sequenciar o genoma do rinoceronte lanoso. O objetivo é utilizar essa informação genética para editar geneticamente células de rinocerontes modernos, criando embriões que possam ser gestados por espécies de rinocerontes atuais. Moa. As moas eram aves não voadoras que se destacavam por sua altura extraordinária, algumas alcançando até 3,6 metros. Eram herbívoras, adaptadas a uma ampla gama de ambientes na Nova Zelândia. Para tentar reviver as moas, cientistas estão analisando DNA extraído de ossos e penas preservadas, com a intenção de inserir genes reconstruídos em ovos de aves relacionadas, como emus ou avestruzes, na esperança de desenvolver embriões que possam expressar características físicas das moas. Alce irlandês ou cervo gigante. Este cervo, notável por seus impressionantes chifres, que poderiam se estender por até 3,5 metros de uma ponta a outra, habitou diversas regiões. Era um herbívoro que se alimentava nas florestas e campos abertos. O projeto para sua desextinção envolve a comparação de seu DNA, recuperado de restos fossilizados, com o de cervos modernos, buscando identificar sequências genéticas-chave que poderiam ser usadas para modificar geneticamente cervos atuais, criando assim embriões que possam carregar traços do alce irlandês. Pombo passageiro. Antes abundante, o pombo passageiro caracterizava-se por sua coloração vibrante e comportamento social em grandes bandos. A estratégia para sua desextinção envolve extrair DNA de espécimes conservados em museus e compará-lo com o de espécies de pombos existentes. A tecnologia CRISPR, uma ferramenta de edição genética, poderia ser utilizada para inserir genes específicos do pombo passageiro em embriões de pombos modernos, visando o desenvolvimento de aves com características fenotípicas do pombo passageiro. Antes de continuarmos para o próximo da lista, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui na Fatos em Foco, produzimos vídeos sobre curiosidades toda semana para você. Megalanian. O Megalanian era um réptil de proporções impressionantes, considerado um dos maiores lagartos que já existiram, com um comprimento estimado em mais de 5 metros. Predador ápice de seu tempo, acredita-se que possuía uma mordida venenosa, semelhante à de alguns de seus parentes modernos, como o dragão de Komodo. Para trazer o Megalanian de volta, cientistas consideram a análise de DNA antigo, quando disponível, e a utilização de tecnologia de edição genética para inserir sequências construídas em óvulos de répteis atuais, que compartilham ancestralidade, explorando a possibilidade de reviver características desse gigante pré-histórico. Unicórnio siberiano. O unicórnio siberiano, um grande mamífero que compartilhava um ambiente com humanos pré-históricos, não era um cavalo mítico, mas sim um rinoceronte robusto com um chifre distintamente grande. Este animal intrigante é estudado através de fósseis bem preservados, que fornecem informações valiosas sobre sua constituição genética. Através do uso de técnicas avançadas de biotecnologia, incluindo a edição genética e o cultivo de células em laboratório, os pesquisadores aspiram a recriar aspectos genéticos do unicórnio siberiano, talvez utilizando rinocerontes modernos como substitutos gestacionais.
Dodô ou Dronte. O Dodô, conhecido por sua aparência peculiar e incapacidade de voar, tornou-se extinto em um período relativamente curto após a chegada dos humanos em sua ilha natal. Com um corpo robusto e asas pequenas, o Dodô é frequentemente citado como um exemplo da extinção causada pelo impacto humano. Para tentar trazer o Dodô de volta, cientistas estão interessados em extrair e analisar DNA de espécimes preservados em museus, visando utilizar técnicas de clonagem ou edição genética para inserir sequências genéticas do Dodô em células de aves próximas geneticamente, como pombos ou aves terrestres. Golfinho do rio Yangtze ou Baiji. Este golfinho de água doce, outrora habitante do rio Yangtze, é um caso emblemático da perda de biodiversidade devido à poluição, barragens e tráfego fluvial. Os cientistas buscam utilizar amostras de DNA para entender melhor a genética do Baiji, com a esperança de que técnicas futuras de reprodução assistida ou clonagem possam permitir a reintrodução dessa espécie em seu habitat natural, apesar dos enormes desafios ambientais e genéticos envolvidos. Cabra montês pirenaica ou Ibex pirenaico. A extinção da cabra montês pirenaica destaca a fragilidade de espécies isoladas e especializadas em habitats específicos. Cientistas já fizeram tentativas de clonar o Ibex pirenaico utilizando DNA extraído de células preservadas, e embora um clone tenha nascido, ele viveu por apenas alguns minutos. Essas tentativas representam passos pioneiros na exploração da viabilidade de ressuscitar espécies extintas e os desafios técnicos associados, como a necessidade de hospedeiros gestacionais compatíveis e a superação de problemas de desenvolvimento. Tilacino ou lobo da Tasmânia. O tilacino era um marsupial carnívoro, com uma aparência reminiscente de um lobo ou um cão de grande porte, distinto por suas listras marcantes nas costas. Apesar de sua extinção, o interesse em reviver o tilacino é alimentado pela possibilidade de corrigir um erro histórico causado pela perseguição humana. Cientistas exploram a utilização de técnicas de sequenciamento genético para reconstruir seu DNA a partir de espécimes preservados e consideram a inserção deste material genético em embriões de espécies de marsupiais relacionados, na esperança de recriar um animal com características do tilacino. Periquito da Carolina. Este vibrante papagaio verde-amarelo era conhecido por sua beleza e socialidade. A perda do periquito da Carolina destaca o impacto devastador da atividade humana na biodiversidade. Para tentar trazer de volta esta espécie, pesquisadores estão coletando e analisando o DNA de espécimes preservados, visando utilizar aves modernas como modelos para a clonagem, e criando assim o periquito da Carolina por meio de engenharia genética e técnicas de reprodução assistida. Preguiça gigante. Estes mamíferos, que podiam alcançar o tamanho de um elefante pequeno, eram caracterizados por seus longos braços e garras, adaptados para uma vida tanto arbórea quanto terrestre. A ideia de trazer a preguiça gigante de volta à vida envolve a extração de DNA de fósseis bem conservados, com o objetivo de inserir essas sequências genéticas em embriões de espécies de preguiças modernas, uma tarefa desafiadora que requer avanços significativos em genética e biologia reprodutiva. Auroch. Os auroques eram bovinos selvagens massivos que vagavam pelas florestas e planícies da Europa, Ásia e norte da África. Projetos como backbreeding buscam recriar auroques ao selecionar e cruzar raças de gado doméstico que retêm características genéticas semelhantes às dos auroques. Este método indireto visa eventualmente produzir animais que se assemelhem fisicamente e geneticamente aos auroques originais, um passo em direção à sua ressurreição, digamos assim. Auca gigante. Este pássaro não voador era conhecido por sua capacidade de mergulho e vivia em ilhas rochosas no Atlântico Norte. A recriação da auca gigante envolve o uso de DNA extraído de restos bem preservados, com a esperança de inserir sequências genéticas reconstruídas em óvulos de espécies de aves relacionadas, como pinguins, para tentar desenvolver embriões com características da auca gigante, um esforço que desafia as capacidades atuais da ciência genética e reprodutiva. Quagga. A quagga era notável por sua aparência única, com a parte frontal do corpo listrada como uma zebra e a parte posterior mais parecida com um cavalo.
Este animal era um exemplo distinto da biodiversidade do sul da África antes de sua extinção. Projetos como o Projeto Quagga buscam recriar animais semelhantes à quagga por meio de seleção seletiva, cruzando zebras modernas que exibem traços físicos reminiscentes da quagga, na esperança de reverter geneticamente zebras para um fenótipo como o da quagga. Mamute lanoso. O mamute lanoso era uma criatura majestosa adaptada aos ambientes frios, com sua densa pelagem, grandes presas e tamanho imponente. Cientistas estão explorando a possibilidade de trazer o mamute de volta à vida utilizando DNA extraído de carcaças congeladas encontradas no permafrost. A técnica inclui inserir sequências genéticas de mamutes em células de elefantes asiáticos, seus parentes vivos mais próximos, para criar embriões que poderiam, teoricamente, ser gestados por elefantes, potencialmente resultando no nascimento de mamutes lanosos ou híbridos mamute-elefante. Rã incubadora gástrica. Esta rã única apresentava um método reprodutivo extraordinário, onde a fêmea incubava os ovos em seu estômago, dando à luz através da boca. Para tentar trazer esta espécie de volta, cientistas estão utilizando técnicas de clonagem para tentar recriar a rã incubadora gástrica a partir de células preservadas. O projeto, conhecido como Projeto Lázaro, visa reverter a extinção ao reconstruir o genoma da rã e cultivar embriões que possam ser desenvolvidos em um ambiente controlado. Tetras do mato. O tetras do mato era uma espécie que habitava as áreas de vegetação rasteira do leste dos Estados Unidos, conhecido por sua importância ecológica e pelo canto distintivo dos machos. Após sua extinção, esforços para trazer o tetras do mato de volta envolvem o uso de tecnologias genéticas avançadas para analisar e utilizar o DNA de espécimes preservados, com a esperança de inserir genes específicos em ovos de espécies de tetrases próximas, na tentativa de recriar indivíduos com características físicas e comportamentais do tetras do mato. Bom, tudo isso são tentativas do homem de tentar recriar espécies e animais criados por Deus. Nos conte aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, Deus te abençoe e até a próxima.